Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Eu gosto muito de ouvir o Paulo. É a segunda vez que eu ouço, eu saio super inspirado pelas coisas que ele fala. Tipo, ele desmistifica economia de uma forma, para mim, muito simples. Eu ouço, quando você quer ouvir um economista, é um sinal de que tem alguma coisa errada, né? Porque em geral eles só sabem, eu fico imaginando a grade da faculdade do economista. Tem assim, notícias negativas 1, notícias negativas 2, notícias negativas 3. Mas o Paulo me deixa muito inspirado quando ele fala aí. Obrigado primeiro pela escolha. Eu sei que eu estou num sábado muito competitivo. Eu sei que tem vários temas muito legais para vocês ouvirem. E se vocês escolheram aqui é porque minimamente eu acho que vocês estão curiosos sobre ou o que é essa tal liderança exponencial, ou o que a gente está vivendo nesse mundo hoje, né? Para me apresentar rapidamente, eu sou empreendedor. Eu gosto de falar que eu sou empreendedor da vida real, pagador de DARF, DAS e tudo mais. Acho que alguns de vocês sabem o que é esse sofrimento. Eu também sou autor e produzo muito conteúdo falando sobre inovação nas minhas redes sociais. Eu lancei recentemente um livro que eu vou falar para vocês em seguida. Eu sou um entusiasta da inovação, então há mais ou menos 4 anos eu vivo inovação a minha carreira inteira. Há mais ou menos 4 anos eu comecei a replicar isso, porque eu entendi que inovação não é uma coisa, primeiro, de professores pardais. Inovação não é uma coisa para pessoas técnicas ou para pessoas acima da média ou para pessoas que têm uma inteligência superdotada. A segunda coisa que eu entendi é que inovação não é também uma coisa para empresas, apesar de eu gostar muito de uma definição sobre inovação que fala que é uma ideia nova que gera nota fiscal. É uma ideia nova, um conceito novo que gera faturamento, gera receita. Eu acredito que inovação é uma coisa que vem de coração. Inovação é alguma coisa que a dona de casa tem que fazer, que todos nós temos que fazer. A pessoa mais simples, a mais escolada, a mais instruída, todos nós precisamos entender de inovação. E porque se trata de um processo de melhoria, se trata de um processo de aperfeiçoamento, se trata de um processo de crescimento, e muitas vezes nós estamos nesse amadurecimento, nesse crescimento, e a gente não está nem se dando conta disso. Então muitas vezes é puramente ter a consciência. Eu sou embaixador de uma universidade chamada Singularity, que é uma das principais promotoras desse conceito, dessa segunda palavra que dá nome a esse workshop, chamado exponencial. E eu vou explicar um pouquinho para vocês a seguir esse conceito de exponencialidade. E eu sou consultor também nessa transformação de algumas empresas nesse processo exponencial. Lancei recentemente um livro chamado Disrupt-se. A palavra é esquisita, a palavra é feia, a palavra não tem nem não está nem prevista no dicionário brasileiro, no dicionário português, mas exatamente como os tempos que a gente está vivendo. Esquisito, desconfortável, uma palavra que não está em livros, não tem referências. Os tempos que nós estamos vivendo são exatamente os mesmos. E esse título fala para você se quebrar, para você se construir, porque durante muito tempo a gente fala assim: adapte-se, você tem que se adaptar. Ou atualize-se, você tem que se atualizar. Só que a gente está chegando num ponto que se atualizar não é o suficiente, que você se adaptar não é o suficiente. Sabe por quê? Porque a gente vai ter que jogar algumas coisas fora, a gente vai ter que desaprender algumas coisas, a gente vai ter que jogar alguns conceitos fora antes de se construir uma nova versão. É exatamente isso que eu falei nesse livro, e eu vou falar um pouquinho para vocês na palestra. Então a gente vai falar sobre liderança exponencial, e é uma visão diferente de liderança, principalmente conectada com o que a gente está vivendo e ouvindo aqui no Valorem. Eu gosto muito da palestra do Júnior, quando ele fala dos 4 perfis, né, dos 4 perfis de liderança do reino, de 4 formas de você se colocar. E eu coloco que quando a gente pensa em liderança exponencial, existem também algumas formas de você enxergar a liderança. A primeira delas é você ser líder de si mesmo. É você entender que você precisa, antes de liderar outros, você ser líder de si mesmo. E quando você para e pensa no líder, na figura do líder, em geral, é uma pessoa que pensa diferente, é uma pessoa que tem as suas próprias ideias, suas próprias convicções, seus próprios caminhos, é uma pessoa que destoa da maioria. Se você nunca viu um líder que está falando igual a todo mundo, ou vocês estão acostumados, o líder normalmente ele tem um pensamento e pessoas seguem aquele pensamento. Quando você fala, a gente pensa em Jesus. Jesus, ele era um líder que tinha pensamentos muito diferentes da época.
E até por isso a gente reconhece os líderes, que são aquelas pessoas que pensam diferente. Então o primeiro processo que eu falei para vocês é ser líder de si mesmo. O segundo é você ser líder de outros. Mas aí eu vou colocar outros aí, aqui no cenário cristão. A gente tem você ser líder da sua casa, você ser líder da sua comunidade, na igreja, onde você, da comunidade que você congrega. O terceiro é você ser líder de uma empresa, um líder corporativo. Mas a gente está falando de um tipo de liderança que ela precisa impactar mais o mundo. E eu vou explicar um pouco esses conceitos que formam, que dão tom a essa liderança exponencial e como a gente pode se apropriar deles. E eu gosto muito dessa imagem, porque a gente que conhece bastante, eu dou essa palestra para vários públicos mesmo. E a gente que conhece Bíblia, a gente entende um pouco mais com profundidade. Quando a Bíblia fala que a ciência se multiplicaria e o amor de muitos se esfriaria, o que a gente está vendo é que a ciência ela realmente está se profundindo, está se multiplicando a uma velocidade muito grande. E quando a gente olha para essa imagem aqui, a gente está vendo que não sabemos o nosso tempo aqui, mas que a tecnologia está proporcionando mais qualidade de vida para algumas pessoas. A tecnologia está promovendo mais benefícios para um grupo de pessoas. E se você olha de pessoas que hoje podem andar e que antes não poderiam, se você olha que as pessoas estão conseguindo imprimir impressoras 3D no espaço, a robótica, meios de diagnóstico que estão melhorando, por exemplo, diagnósticos, aumentando a expectativa de vida. Se você coloca, por exemplo, que nós temos uma perspectiva de carros autônomos, e aí quando a gente fala de carros autônomos, a gente acha que vai ser o dia em que os carros estiverem andando sozinhos. Não, os carros autônomos já estão aqui já em São Paulo você tem carros, existem 5 níveis de carros autônomos. E o nível 1, que é o mais básico, que é o nível do carro, por exemplo, te ajudar a dirigir, ele já é amplamente comercializado no Brasil, aqui em Vitória, em qualquer lugar, já é amplamente comercializado esse padrão. No Espírito Santo a gente tem aqui o primeiro carro autônomo, o único carro autônomo em estudos hoje, que ele chega até no nível 5, mas existem vários experimentos disso, fazendas verticais e uma infinidade de tecnologias que está possibilitando, preste atenção no que eu vou falar, o mundo não está um lugar bom, mas o mundo está se tornando um lugar melhor graças à tecnologia. E como eu falei para vocês, isso já estava previsto na Bíblia. E a gente está vendo, quando a gente fala de mercado, a gente fala de negócio, a gente vê uma transformação de mercado, a gente vê uma nova geração com novos hábitos, novos costumes vindo aqui. E dificilmente, por exemplo, acho que eu estou vendo, eu faço um reconhecimento facial, mas tem algumas pessoas mais novas na sala também. Dificilmente essas pessoas vão passar mais de 2 anos num trabalho. Dificilmente elas vão querer passar mais de 5 anos na mesma atividade. Essa característica dessa nova geração, ela está fazendo com que as mudanças de trabalho, ou até mesmo de profissão, e você fala assim, conceito de carreira. O conceito de carreira era você alcançar maestria em 30 anos de trabalho. Ele não vai existir mais. Esse conceito que você começava estagiário e vai terminar com 30 anos como diretor de uma empresa, não existe mais. Você vai ter um portfólio de vida, e muitas vezes você vai ter 5 mesmo profissões, ou vou colocar habilidades, que podem te ajudar na sua laboralidade. É um conceito diferente de empregabilidade e o conceito de laboralidade, de você poder, com aquelas habilidades que você tem, as habilidades que Deus te deu, habilidades que você desenvolveu, você poder fazer a sua renda com ela. E esse é um conceito que já muda tudo que a gente fala de mercado. E a gente fala de novas formas de relações de negócio, uma nova forma de trabalhar, e uma palavra vai ser necessária nesse cenário. A gente vai precisar ressignificar como a gente entende as coisas. Ressignificar é diferente de você mudar, como eu falei para o livro, é diferente de você só tentar assimilar de novo. Não, é mudar o significado. Entendíamos assim e hoje entendemos assado. E esse processo é um processo doloroso. Ele acontece, a gente vivia num mundo extremamente local e num mundo extremamente linear. O local, eu acredito que todos vocês entendam. Era muito mais difícil você ter uma relação como a gente está tendo aqui hoje, que tem pessoas do Brasil inteiro nesse evento.
Era muito mais difícil você conectar essas pessoas, você convidar, a comunicação desse evento chegar. Era muito mais difícil a gente exportar ou ouvir falar de políticas, como o Paulo estava falando, na China, o que está acontecendo, como é que a gente, dinheiro, capital do exterior e tudo mais. Era muito mais difícil os meios de comunicação, a forma de integração disso. A gente está hoje num mundo mais global, e essa palavra que faz o contraponto de linear, exponencial, é a palavra que a gente vai explicar um pouquinho agora. Exponencial é um conceito extremamente matemático. Tem alguém aqui engenheiro, físico, matemático? Ótimo. Então não me culpem aqui porque eu sou conhecido como humanas, eu vou dar as minhas explicações, tá? Mas exponencialidade é um conceito matemático que ajuda a gente a entender o que está acontecendo nesse novo tempo. E antes de explicar exponencialidade, existe um apelido para esse mundo, ou para esse momento. A gente está chamando de VUCA. Mundo VUCA. Ou você pode até, mais intimidade, falar assim, uma muvuca mesmo. Uma grande muvuca. VUCA porque é a primeira letra de algumas palavrinhas que explicam para a gente que a gente está vivendo um momento de volatilidade. E o Paulo explicou volatilidade, mas volatilidade, quando a gente fala do conceito, né, é a facilidade que as coisas têm de mudar a sua natureza. Volatilidade, quando você fala de economia, é risco. É risco, 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 risco. Mas quando você fala de química, volatilidade é a facilidade, o grau de facilidade que a água muda, por exemplo, do estado líquido para o gasoso e vice-versa. A gente está vivendo um mundo que as coisas estão mudando a sua natureza com uma velocidade muito grande, com uma facilidade muito grande. Isso não era comum antes. A gente está vivendo um grau de incerteza absurdo. A falta de concretude, a falta de você conseguir dar um passo com previsibilidade, de uma forma mais previsível, de uma forma mais coerente, está muito difícil. Ao mesmo tempo que a gente está vivendo uma complexidade, essa complexidade, ela se dá porque a gente está vivendo um mundo conectado, interconectado e interdependente. Isso quer dizer, quanto mais nós a gente tem, você sabe, pega uma corda e quanto mais nós dá, não fica complexo você tentar fazer qualquer coisa com ela? É isso que está acontecendo nesse mundo. E a gente está vivendo um mundo ambíguo. As coisas mudam de significado e de sentido muito rápido. E a gente não foi preparado para esse mundo. A gente foi preparado para um mundo confortável, um mundo de certezas. Você sabia que com 30 anos você teria uma aposentadoria e você começaria a viver? Não é verdade? Eu fui criado ainda, meu pai criando expectativas em mim nisso. Então, você vai trabalhar, e daqui a 30 anos você vai se aposentar. E isso nos exige algumas coisas. Quando você tem essa volatilidade, você precisa de mais visão. Você precisa de conseguir enxergar mais, ou enxergar além. Quando você tem incerteza, você precisa de entendimento ou discernimento. Você precisa parar e ter uma bússola para você conseguir tomar suas decisões. Quando você fala de complexidade, você não vai conseguir resolver esses nós, mas você precisa agir e pensar com clareza. Você precisa ter o máximo que você puder buscar informações para isso, você vai ter que fazer. E quando você fala de ambiguidade, você vai ter que se mover mais rápido do que você se moveria antes. Isso por si só já deixa a gente um pouco angustiado, né? Deixa a gente assim, nossa, eu vou ter que mover mais rápido. Poxa, o mundo está tão rápido. A gente vai ter que se adaptar a essa velocidade. E aí, chegando então na exponencialidade, ela está muito expressa nesse gráfico aqui, que mostra como a gente foi evoluindo ao longo da tecnologia. E a gente passou pela revolução agrícola, cerâmica, matemática, e aí começa motor a vapor, e essa curva ela sobe rapidamente. E aí eu vou começar a explicar a exponencialidade para vocês, porque esse futurista chamado Ray Kurzweil, ele pegou esse gráfico e ele explicou, olha, estamos vendo tempos exponenciais, e usou matemática para isso. O que são esses tempos exponenciais que a gente está falando? Primeiro, eu gosto de comparar falando em números. Se eu falar 2, 4, qual o número vem a seguir? 6, 16, 8? Pode ser 6, pode ser 8.
Perfeito. O bom é que os meus... PA, PG, o bom é que a turma aqui é de matemática mesmo. Tem gente que eu vou explicar, isso aqui é mais difícil. Então se eu for 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, não é mais fácil fazer essa conta? Não é mais fácil seguir essa linha? Não é mais previsível essa linha? Agora se eu for 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024. Tá difícil, tá ficando difícil. Vai ficando difícil. Até onde a gente sabe que tem memória de computador, a gente vai, né? A gente usa, mas vai ficando difícil, não vai? E de 4 mil não sei quanto vai para 9 mil alguma coisa, de 9 mil vai para 19 mil e alguma coisa, 9 mil vai para 27 alguma coisa, e assim vai. Ou nem 27, vai para 56.400 e por assim vai. Vai ficando difícil essa conta. Que é a mesma comparação que a gente dá, se eu te der 30 passos lineares, eu vou andar aproximadamente 30 metros. E se eu der os mesmos 30 passos de forma exponencial, eu vou dar 26 voltas ao redor da Terra. É isso que está acontecendo com a gente. A tecnologia está fazendo que todo o nosso tempo, todas as coisas ao nosso redor, a economia, os produtos, as relações, a informação, tudo está se exponencializando. Porque a tecnologia está puxando essa velocidade que faz com que nós nunca mais estaremos tão lentos quanto estamos hoje. Nunca mais estaremos tão lentos quanto estamos hoje. E esse gráfico, ele comparando esses dois cenários, fica exatamente dessa forma. O mundo linear, onde a gente tinha uma clareza e previsibilidade das coisas, onde a gente crescia um pouquinho todo ano, certo? E o mundo exponencial, que ele faz essa curva. E quando você compara esses dois, aparecem alguns cenários. O primeiro deles é que há uma grande ruptura quando a gente fala do exponencial e do linear. Em algum momento, isso provoca uma mudança, uma quebra. É na hora que a gente muda como a gente faz as coisas, na hora como a gente muda os comportamentos. Essa palavrinha a gente chama de disrupção. Quem que já tinha ouvido falar essa palavra? Bacana. Muitas pessoas ouviram essa palavra quando, por exemplo, o Uber começou a substituir por padrão os táxis. Houve uma disrupção do Uber frente ao táxi. Mas eu vou explicar exatamente para vocês o que acontece quando acontece essa disrupção, como essa disrupção acontece e de que forma a gente entende ou se prepara para ela. As tecnologias exponenciais, elas estão acelerando essa curva. E aí, para citar algumas delas, eu recomendo que vocês busquem, se informem sobre elas, porque todas elas estão mudando todos os negócios. Todos os negócios. A combinação de algumas vai impactar, por exemplo, eu posso falar pelo meu caso, eu sou uma empresa de educação. Realidade virtual com Big Data, mais Machine Learning vai impactar no mercado, profundamente, o mercado de educação. Se você falar assim, eu tenho varejo, olha, a facilidade de transporte, de carro autônomo, de drones, mais 3D pode impactar o teu negócio. Ou, no demais, todos, blockchain, é um negócio, é a nova internet. E isso que está acelerando muito como a gente está fazendo os negócios. Mas, vamos entender exatamente esse gráfico, e para isso eu vou usar a teoria de um outro cara chamado Peter Diamandis. Eu tive com ele na segunda e na terça. Eu cheguei ontem da Califórnia, e ele pegou esse gráfico da exponencialidade do Ray Kurzweil e traduziu um pouco mais. Ele foi além, vocês vão ver como é que fica mais claro. Ele também falou algo muito legal. Graças à tecnologia, a gente está mudando os paradigmas de escassez para abundância. Como assim? A gente ouvia falar muito que informação é poder, certo? Toda a informação do mundo hoje chega para você no seu celular enquanto eu estou falando com você. E se você for mais além, o seu celular
Se você acontecer qualquer coisa em qualquer lugar do mundo agora, vai chegar a foto ou o vídeo daquilo que aconteceu para você, não importa qual for o tamanho da desgraça ou da miséria que aconteceu, certo? Então a informação hoje, que era poder, é abundante. E se você olha jornais, meios de comunicação, o que eles estão fazendo? Eles estão malucos tentando se adaptar a isso. Como eu lido com essa abundância de informação, onde todo mundo fala o que quiser e a hora que quiser? Agora, quando você pensa em abundância, esse é o livro do Peter que fala sobre abundância. Ele fala pra gente que o que era escasso? Energia. 2005, a gente viveu no Brasil racionamento de energia. Tecnologia hoje, energia fotovoltaica. O que a gente estava prestes a vivenciar? Abundância de energia. A gente está falando de um universo de 14 anos. A gente saiu de um processo que a gente tinha que racionar energia, e que a gente vai ter nos próximos 10 anos energia em abundância por placas solares. Eu estava com um amigo também na Califórnia, que ele tem um insufilme, é um verdadeiro insufilme que você coloca ali naquele vidro ali, e ele sai produzindo energia para você. Isso é abundância de energia. A abundância de energia, a gente fala, eu cresci ouvindo falar assim: olha, tem que cuidar da água porque um dia ela vai faltar. Eu acredito mesmo que a gente tem que cuidar da água, mas a gente está falando que com energia barata a gente vai gastar menos para dessalinizar a água. A gente pode ter água em abundância. A gente está falando de saúde, porque com o seu celular, com a informação que você tem, você pode ter abundância de saúde. Você pode, a informação que era restrita a médicos, hoje você pode ter acesso a elas. A gente está falando de educação, tempo, dinheiro, e até coisas que a gente achava mega impossíveis de se ter. Por exemplo, diamantes já estão sendo produzidos em laboratório de forma sintética, mas com mesma liga. Eu não sei explicar a questão de materiais, tem alguém de química, física, material aí, mas eu não sei explicar, mas com o mesmo valor sendo produzido em laboratório. Mas o Peter pegou aquele gráfico e ele explicou para a gente que existem 6 etapas, que ele chamou de 6Ds. Nós estamos digitalizando o mundo graças à tecnologia. Então, a primeira etapa é quando uma tecnologia é digitalizada. E eu vou usar para vocês o exemplo do telefone. Quem aqui teve ações de telefonia? Você foi um cara rico, né? Tinha que declarar isso. Não, você pode ser, provavelmente. Mas sim, naquela época você era uma pessoa abastada, né? Que você era uma coisa extremamente difícil. Olha só você na sala levantou a mão. Era uma coisa extremamente difícil de você ter uma ação de telefonia. Você tinha que declarar no imposto de renda. Tinha pessoas, você conseguia alugar o telefone. Era uma coisa extremamente complexa e escassa, certo? Telefonia era completamente escassa. Quando a gente fala do processo de digitalização, em 1989, 90, a gente começa a ter telefonia móvel. Antes do celular, a gente teve outros tipos de telefonia que eram um pouco mais decepcionantes, eram tecnologias pré-históricas, mas o celular foi um grande avanço na digitalização. E particularmente, eu me lembro do primeiro Motorola, o grande tijolão, né? Aí o tijolão mais a gente teve, né? Alguém aqui teve o tijolão? Pronto, tijorola. Mais gente já teve o tijorola já. ATL, não, o tijorola até antes da TL ainda, né? Telefone. Exatamente, por aí. Aí quando você coloca o seguinte, que o primeiro, aquele celular que ele era extremamente decepcionante, porque era extremamente caro você falar no celular. O minuto beirava R$3, não tinha muita rede disponível, não tinha qualidade de sinal, a bateria durava 3 horas. Hoje ela dura um pouquinho só mais, né? E essa é assim, toda tecnologia se avança, mas a tal da bateria é um negócio difícil de evoluir. É um negócio difícil. BIP, exatamente. Fazia parte da digitalização da telefonia. Antes do celular, exatamente. Então, a gente começou a digitalizar em 1990, 91, 92, 93. A primeira etapa foi que a tecnologia do celular ela era decepcionante.
ela não era nem de perto uma excelente experiência. E a primeira lição dos 6Ds aqui é que toda tecnologia ela vai passar por uma situação que a gente chama de vale da decepção. Preste atenção, toda tecnologia passa por esse vale da decepção. Blockchain, Bitcoin, alguém chegou a investir em Bitcoin aqui? Ok, vale da decepção, certo? Impressão 3D, está todo mundo hoje com impressora 3D em casa, certo? Não, a gente ainda está no vale da decepção da impressora 3D. Inteligência artificial, a gente ouve falar, mas ninguém nunca viu, não sabe se é de passar no cabelo ou se é de comer. As empresas não estão usando. Big Data, transportes, carros autônomos, a gente está no vale da decepção das tecnologias. Uma tecnologia, quando ela começa, ela sempre vai nos decepcionar. Só que o grande erro é a gente falar: isso aqui não vai vingar, isso aqui não vai dar certo. A gente precisa observar tudo, porque eu acho que vocês também devem se lembrar do tal do... Antes do DVD teve Não, o Blu-ray foi depois do DVD, mas teve era um discão, que era um CD, era um CD grande, que era... LP. Não, tinha um LP. É muita tecnologia, é igual o Betamax, MP, pronto. Gente, o grande erro nosso é olhar uma tecnologia e não observá-la, não estudá-la o tempo suficiente para ver a decepção acabar e ela se evoluir. Porque todas essas tecnologias decepcionantes que vocês falaram, MP, todas que vocês falaram, elas são a base para a construção de novas tecnologias. Então, toda tecnologia vai decepcionar. O tijorola decepcionava, beleza? Só que a próxima etapa é a disrupção. Quando a gente muda os nossos padrões. Mais precisamente como a gente continuou. 94, 95, 96, 97, 98, privatização, entrou mais companhias, era uma companhia só no Brasil inteiro, era o sistema da Telebrás. Privatização, entrou 5 novas operadoras. Aí a gente começa a mudar um padrão, porque a telefonia celular começou a se popularizar. 1998, 99, celular começou a disparar. 99, 2000, 2001, 2002, 2003. Quando disruptou, adivinha? A gente mudou o padrão. O celular agora começou a ser mais vendido do que linhas fixas novas. Virou um bem necessário. O celular está preço de carro hoje. O celular, exatamente, preço de carro. E aí você começa, a partir a situação não termina na disrupção, porque o próximo passo é a telefonia celular, é a telefonia desmaterializar. E aquela foto ali mostra exatamente que no nosso celular a gente tem hoje um computador. Você tem uma câmera, a telefonia foi desmaterializando outros produtos, outros recursos. E ao mesmo tempo que, se você olhar, que o crescimento e a expansão da telefonia hoje requer muito menos antenas, muito menos fio, cabo. Você precisa de botar uma antena e ela tem sinal espalhado por aí. Então, o quarto D é da desmaterialização. O quinto D é a desmonetização. É ficar mais barato. E mais precisamente, eu me lembro de 2005. Em 2005, quando surgiu o Skype, e as pessoas não precisavam mais pagar para falar no telefone. Para o mundo inteiro. E o último passo é democratizar. Porque hoje nós temos aproximadamente 8 bilhões de aparelhos celulares no mundo. Nós temos mais celular do que gente no mundo. E eu fico mais espantado ainda quando eu vejo que nós temos 8 bilhões de celulares contra 4 bilhões de escovas de dente. Nós temos mais celular no mundo do que escova de dente. Então, deu para entender o caminho que uma tecnologia percorre, certo? Mas, Léo, eu vou ficar observando a tecnologia. É uma lição que eu tiro hoje. Aí, a gente tem esse cara aqui, que adaptou
isso, para como isso acontece na gente e quais são os efeitos disso acontecendo na gente. Esse mesmo framework eu chamei de jornada do herói exponencial. Por quê? Esse mesmo processo ele tem que acontecer comigo, com vocês, o dia, toda vez. A primeira coisa é que você veio aqui, talvez interessado em conhecer que mundo é esse, talvez curioso, talvez querendo saber um pouco mais de liderança especificamente. Mas a primeira coisa que eu falo para vocês é que eu precisamos nos digitalizar, certo? Ah, mas eu sou nativo digital, eu já nasci aqui, tem uma turma mais nova aqui. Eu particularmente nasci numa época. Não, a gente vai precisar entender a tecnologia. A gente vai precisar se conectar e entender essa nova economia. Opa, se eu sou varejo, eu vou precisar entender o que é o novo varejo. É e-commerce, não só e-commerce. Como é que a gente está olhando os negócios? Como a gente olha as oportunidades? Como é que a gente olha a mudança do mercado? As pessoas estão comprando mais sem comida. Restaurante hoje que não tem delivery, ele está sofrendo um problema, porque as pessoas estão se acomodando em comer em casa. Elas querem a praticidade de comer fora com o conforto de comer em casa. Então todo negócio precisa se adaptar e todo empreendedor, todo líder precisa se adaptar. Mas o que vai acontecer logo em seguida? Você vai se decepcionar. Você vai ver grandes desafios. Você vai ver que não é fácil. Você vai ver que, ao contrário do que a gente pensa, a gente está vendo no mundo que volta na fala ali, né, do pastor Paulo, um mundo onde as oportunidades, a crise e círculo vicioso e a inflação, a economia, mas a gente está com muitas oportunidades na mesa, muitas. Se você se digitaliza, você olha a quantidade de caminhos que você tem e você passa a ter um problema. O seu problema é qual decisão eu tomo, qual caminho eu tomo nesse mundo. Se você entende qual é a dinâmica desse novo mundo, desse mundo digital, você tem muitos caminhos. E decidir é um problema, é uma dor. Sem referências, porque ninguém tem referência nesse mundo hoje. Se você olhar as empresas que são mais prósperas no mundo hoje, elas estão o tempo todo experimentando, elas não têm fórmula, elas não têm um padrão pronto e definido. Depois, necessidade de reconstruir a perspectiva de resultado, retorno. E a gente vai falar um pouquinho de outros líderes que fazem isso. Mas o primeiro passo, depois que acontece, você vai ter dificuldade de encontrar pessoas para conversar sobre isso, de encontrar pessoas para contratar. Se vai contratar pessoas nessa era digital, é muito difícil, porque não tem mão de obra preparada para esse mundo. A gente está vivendo um paradigma de excesso de desemprego, o Brasil com 3 milhões de desempregados e falta de gente para ocupar vagas extremamente vitais nessa nova economia digital. Porque não tem qualificação. Só que logo em seguida você começa a entender que você vai precisar se quebrar, se disruptar, adotar novos padrões, uma nova forma de agir, se portar nesse novo mercado. Tudo que você faz hoje de forma analógica, você vai passar a fazer de forma digital. Vamos colocar o seguinte: você digitalizou, hoje ainda você paga a conta na boca do caixa? Não. Você digitalizou o seu processo bancário. Existe uma série de outras atividades que você vai digitalizar. Só que digitalizar por digitalizar não é inteligente. Você precisa fazer com que seja de uma forma mais ágil, vamos colocar o simples, né? Mais rápido, mais barato e melhor. Digitalizar passa por isso, ser mais rápido, mais barato e melhor. A gente para pouco para olhar a nossa rotina, o nosso negócio, a nossa atividade e pensa: como eu vou fazer mais rápido, mais barato e melhor? Qual vai ser minha produtividade? Como é que eu vou utilizar a inteligência digital para isso? Vamos colocar o seguinte: se você tem que solucionar um problema na sua empresa, eu estou evocando muito, eu acredito assim, Valorem é um congresso para líderes empresariais. A gente fala de negócio, a gente fala do mundo, da pegada da nossa realidade cristã no mundo dos negócios. Mas existe muito mais gente inteligente fora da sua empresa do que na sua empresa. Concorda comigo?
Existe muito mais gente inteligente fora da sua empresa, em qualquer lugar do mundo espalhado. Só que a gente tem o costume de quê? De se fechar em segredo industrial. Não, eu não posso pedir ajuda. Agora, várias empresas, por exemplo, elas estão terceirizando microatividades do seu negócio, utilizando meios digitais para isso, para controlar, para acessar. E isso é uma das formas. Existem várias outras, tá? Eu estou falando de uma forma genérica, para tentar abrir luz para todo mundo sobre isso. Mas uma das principais formas hoje que as pessoas usam, que está muito em voga, porque é a dor mais sensível das pessoas é vender, certo? Dos negócios. Aí a gente precisa vender porque a gente precisa de cliente. Aí o pessoal vai para o marketing digital. Mas eles acham que isso é tudo. Não, isso é a pontinha da pontinha do pedacinho superior do iceberg. Daqui para baixo tem 1 zilhão de coisas. Aí você vai falar assim: poxa, Léo, obrigado, hein? Você veio aqui, deu uma palestra, jogou uma bomba, e eu vou ter que ir para cá. Aí isso aqui que está acontecendo com você? Isso daqui. Decepção. Mas você vai ter que passar por isso. Se você não passar por isso, você não está seguindo o caminho. Mas depois você começa assim: opa, peraí, eu vou ter que entender esse negócio, eu vou ter que ser amigo disso, eu vou ter que conversar esse tecnologias. Não adianta. Outra coisa, não é assim, não, estou preparando aqui, porque depois vai vir meu filho, meu herdeiro aqui, e vai assumir, ele vai tocar. Não, é você mesmo. Não importa a idade, não importa o estágio de vida, a gente vai ter que se digitalizar. Que foi o mesmo processo quando chegou o celular, que foi o mesmo processo quando chegou o quê? A máquina de escrever. Só que a gente, qual era a expectativa? Não, com 60, 70 eu já morri, né? Era essa a expectativa de vida das pessoas, não era? 60, 70? Hoje você vai viver 90, 100, 110, porque a gente tem tecnologia para isso. Só uma observação: coisas antigas que são importantes hoje. Eu escrevo melhor com os jovens. Sim. Porque eu aprendi na máquina de escrever. Sim, mas os jovens vão ter que aprender a escrever. Então eu escrevo com todos os dedos no computador, enquanto o pessoal fica assim. Sim. Né? No celular também é uma coisa. E vou dizer mais: você pensava mais para escrever, porque você não podia errar. Sim. O Fórum Econômico Mundial colocou como capacidade de escrever uma habilidade do futuro. Sim. Entendeu? Porque os jovens não estão sendo preparados para escrever. Ou seja, nós aprendemos a escrever. Sim. Pensar com o público. O jovem também vai ter que se adaptar muito. Criatividade, habilidade, resiliência. E aí comunicar, principalmente. Não é um desafio para uma geração ou outra, é um desafio para todo mundo, para todas as gerações. Eu leio coisas, o que você disse? Eu sei o que você quis dizer. Sim. Só que não está aqui. Aham. Aí a pessoa lê, não, está tudo aqui. Interpretação de texto, né? Pessoal, eu quero lembrar o seguinte: todas as mudanças para a tecnologia causam impacto social. Sim. Desde a época dos ferros, colorido, plástico, e agora? Exatamente. Estão causando, só que numa velocidade mais rápida. Hoje, antigamente na agricultura, eles estão plantavam assim chuva. Olhava para ali lá, de 24 a chover. Vamos plantar verão dia 20. Chovia. Exatamente. Hoje acabou isso. Acabou. E aí depois você vai desmaterializar, sabe por quê? Porque você vai entender que não é mais átomo. Você vai fazer negócio com bit. Você vai relacionar com bit. Quer dizer que tudo material vai ser substituído? Não. Mas quer dizer que a gente vai ter uma predominância de uma relação digital, de escala, de acesso. O que é isso? Você hoje consegue acessar coisas que você não conseguia acessar antigamente, graças à digitalização. É isso que vai acontecer com você também. Você poder ter reuniões. Hoje eu faço reuniões viajando, eu faço várias reuniões viajando. Que coisas que, não, vou esperar você voltar. Não, que esperar o quê? Liga aí seu Skype, a gente conversa. A gente começa a adotar um novo padrão. Vira documento. Vira documento. E outra coisa, contrato. Contrato hoje é digital. Eu aluguei um apartamento em São Paulo, eu assinei o contrato completamente digital. Eu dei uma assinatura, assinou todas as páginas. É tudo digital. E depois você desmonetiza. Por quê? A gente falou de abundância, mas uma das coisas que vai acontecer nesse mundo é de você precisar de menos dinheiro para viver.
e você viver mais por propósito. Eu sei que eu estou falando para as pessoas certas. Se você veio nesse evento, é porque a gente tem muito mais do que expectativas financeiras. A gente tem propósitos. Alguns têm ministérios. Então, quando a gente começa a viver sobre isso, a gente muda a direção da nossa cabeça. Porque se você tirar o cifrão do olho, ele pode vir para o seu bolso. E realmente a gente não faz as coisas esperando dinheiro, quando a gente entende essa pegada. Abundância é uma palavra que eu gosto muito de explicar, que não é você ter muito de tudo, é você ter o que você precisa na hora que você precisa. Então, se você começa a ter, por exemplo, mais acesso à saúde, você vai precisar de gastar menos com saúde, porque você se alimenta melhor, você se cuida melhor, você tem um hábito melhor. E por aí a gente começa a democratizar, porque a gente começa a compartilhar mais. Existe uma expressão dentro da tecnologia que o Carroy está aqui junto comigo, aqui, ele sabe, chama-se API aberta. Na tecnologia a gente fala, quando eu consigo conectar os dados do Facebook, os dados do Google e fazer alguma coisa nova, a gente chama de API. É uma sigla para essa conectividade entre sistemas. Mas API aberta é quando você começa a entender que você vai se conectar com o negócio do seu lado e vai construir algo novo que é muito relevante nesse novo mundo. Socializa mais, você promove mais impacto no mundo. E particularmente, a gente ouve isso tudo, tá, gente? Eu consigo imaginar uma coisa que está passando na cabeça de vocês agora. A gente se sente, eu me sinto assim todas as vezes, tá? A gente se sente assim. Mas não tem problema nenhum vocês se sentirem assim. Sabe por quê? O homem mais rico do Brasil disse: eu sou um dinossauro apavorado. Eu vim de um tempo que bastava gestão e eficiência para você ser próspero. Isso só não basta mais. E aí a gente vai entrar numa realidade de entender essas mudanças, elas podem ser um risco trágico ou uma oportunidade épica. Negócios vão morrer, gente, como sempre morreram, tá? Negócios vão desaparecer como sempre desapareceram. Mas vocês agora conscientes dessas informações, a gente precisa entender onde eu quero estar. Eu quero estar nessa oportunidade épica ou eu quero chorar esse risco trágico? E falando um pouquinho brevemente sobre as organizações, sobre as empresas. Modelos de 30 anos atrás, com máquina de escrever, não funcionam, certo? E por que alguns negócios a gente quer manter exatamente do jeito que sempre foram? Varejo, serviços, contabilidade, é o comprador aqui. Amigo, é uma oportunidade épica ou risco trágico para você. Já está mudando bastante coisa. Por exemplo, nós tínhamos um gargalo na comunidade que era a contratação de funcionários das empresas, né? Você levava para você a documentação, para você registrar, aí veio o advento social, que é um programa do governo. Você tem 24 horas, está tudo informado, tem clientes em vários lugares. Como é que vai chegar o documento para você, até que você contratar e para poder entrar na empresa? Hoje a gente já tem tecnologia, eu já uso isso no escritório, que chama-se o RH compartilhado. O cliente tem a tela lá, ele insere as informações, já chega para mim no meu departamento social, onde a gente envia registro e já manda para o cara. Tudo que for mais rápido, mais barato, melhor. Mas eu acho que a contabilidade está passando já na fase da desmonetização. Desmonetização, A gente hoje, por exemplo, eu pago uma empresa, eu pago R$400 no computador. Eu já estou aqui, esse período, cara, eu tenho que mudar para contabilizei. Contas outras. Exato. Que me R$79. Nossa. Existe, aí eu vou falar de meu filho. Paguei um pouco que eu tenho que entregar seu cliente para Mas assim, é só para dar um exemplo. A gente precisa revolucionar o modelo de negócio que estão há 30 anos do jeito. Porque não é porque é força de lei. Gente, daqui a pouquinho está vindo a viver da liberdade econômica. Daqui a pouquinho tem outro que não tem obrigação danada. Daqui a pouquinho vai ter uma obrigatoriedade de OAB para advogar. Eu espero essas coisas, né? Tá? Espero muito isso. A gente não tem que ter obrigado a nada por lei. A gente tem que fazer as coisas pelo que elas são boas.
E a gente vai mudar dentro das empresas a diretriz. A gente vai sair de uma diretriz de lucro para uma diretriz de criação de valor. Ao invés de quanto lucro você está apurando no final do exercício, qual o valor que você está entregando? Porque se você está entregando valor para o seu cliente, para o seu acionista, para toda a cadeia, o seu funcionário, a tua empresa vai salar. Não é mais conta lucro. Ela pode lucrar muito, mas ela pode estar fadada no próximo ano nem existir. Ou ela pode não ter apurado o lucro esse ano, mas você conseguir ter tanto valor que você é uma empresa valiosa. A tão famosa Amazon, durante os primeiros 14 anos de existência da Amazon, foi de prejuízo. Durante os primeiros 14 anos da Amazon. Decepção. E hoje é esse valor que fica brigando com a Apple aí, quem é a empresa mais valiosa do mundo. Valor. Que valor você está entregando para o seu colaborador, para a sua empresa? Risco. A gente sempre foi de eliminar o risco. A gente vai ter que abraçar o risco, mas não é o risco doido, kamikaze, maluco, não. É o risco consciente da experimentação. O erro sempre foi uma palavra condenada. Existe erro de caráter, erro de falta de índole, de escrúpulos, mas existe do outro lado o erro de experimentar, de testar. E aí a pergunta que eu faço é: o que você está experimentando na sua empresa hoje? Se você não está experimentando nada, existe um sério risco na sua empresa. Então a gente precisa ter uma postura diferente ao risco. Expectativa, estabilidade. Não, no próximo ano eu vou faturar no mínimo que eu faturei no ano passado. Não, a gente precisa ter uma postura de adaptabilidade. Todo ano, quais produtos e serviços novos você vai lançar? Quais canais novos você vai lançar? Quais estratégias você vai adequar, que são completamente diferentes do ano passado, porque a dinâmica do mercado é tão rápida que se no ano passado você usou uma estratégia de venda, no ano seguinte você tem que usar outra, completamente diferente. Método padronizado versus método personalizado. As pessoas querem personalização. E o impacto, ao invés de linear, exponencial. Se você se manter tradicional, você dificilmente vai crescer. Mas se você adotar novas formas de pensar, você vai crescer. A gente tem alguns inimigos. O futuro é visto como inimigo das organizações das empresas. A gente evita mudança a todo custo quando fala nossa empresa. A gente quer o quê? Maturidade de como a gente age. A gente tem o mindset antigo. Se você chegar com uma ideia nova na sua empresa, as pessoas vão falar assim: não mexe não, estou com tanto trabalho, faz isso não, vamos mudar isso não. É o mindset, é o anticorpo da inovação que está combatendo uma ideia nova. A gente precisa saber lidar com isso, com essa resistência, para conseguir promover essa transformação. E a gente vai precisar de um novo modelo de liderança para esse novo modelo de organização. Agora a palestra vai começar, tá, gente? Esse líder exponencial, a gente tem 4 mentalidades, que podem ser também 4 perfis. Empresas menores, não adianta, você vai ter que ter essas 4 habilidades, você vai ter que treinar essas 4 habilidades. Empresas maiores, você consegue se dar o luxo de ter pessoas, perfis diferentes. Mas são 4 perfis, e o primeiro deles é o inovador. A gente precisa de gente que ache o tempo todo uma maneira diferente de fazer as coisas. Ele tem que ser produtivo, curioso, determinável, adaptável, resiliente, e principalmente usar a empatia para criar algo novo. Empatia é você olhar como seus clientes pensam, como seus clientes querem, como seus clientes compram. É você se colocar no lugar do seu cliente para criar soluções novas. Esse é o primeiro perfil de liderança, que observe, questione, reformule oportunidades, visualize oportunidades, faça iterações, faça ciclos, mudanças para aprender, e promova franqueza radical, porque vai ser uma pessoa, o inovador em geral, ele fala verdades, doa quem doer. O segundo perfil é o impact driver, ou eu gosto muito de aportuguesar essa palavra para a pessoa que olha humanamente, ou olha como a gente vai resolver os problemas do mundo. Anota aí que o melhor negócio do mundo no futuro vai ser o melhor negócio pro mundo. Os melhores negócios do mundo serão os melhores negócios
para o mundo, que resolvam grandes problemas do mundo. E essa característica daqui é alavancar a tecnologia para criar essa abundância que a gente está falando, para democratizar a informação, para tornar acessível. E aí você tem que ser mais empático, apaixonado pelo ser humano. A gente tem que gostar de gente. Se vocês viram uma palestra de liderança exponencial esperando que eu falasse que a gente tinha que se apaixonar pela tecnologia, aqui é a hora que eu frustro vocês, que eu falo o seguinte: você tem que ser apaixonado por gente, por resolver problemas. Você tem que ser conectado ao propósito, comprometido. Você tem que ter verdadeiramente querer mudar, transformar a realidade. Porque a gente fala o seguinte: não, eu vou aumentar o preço para acumular mais dinheiro. Não, eu preciso usar o lucro que eu apurei no ano passado para ver como eu me torno eficiente, não para aumentar meu lucro no ano que vem, mas para democratizar, para eu ter mais clientes. Esse é o segredo do Jeff Bezos da Amazon. Se você olhar a estratégia dele, coloca lá assim, Flywheel Amazon. É a estratégia, Flywheel é o círculo dele lá, virtuoso. A estratégia dele é baixar preço. E o que a gente quer fazer no nosso negócio? Não, eu quero ver como é que eu tiro um pouquinho mais do meu cliente aqui, barganho um pouquinho mais. Não. O Jeff Bezos investe em transporte por drone, não é para ele reduzir custo e lucrar mais, não. É para ele vender mais para mais clientes, ser mais acessível, para ele diminuir o tempo. Sabe qual é a obsessão deles? Você comprar em 2 horas está na sua casa. Mais rápido, melhor, mais barato. É isso. Mais cômodo. O cara não está aqui, eu preciso ter mais cliente. Mapear sistemas de mudança, empoderar modelos sustentáveis. Os clientes estão exigindo da gente que a gente tenha modelos sustentáveis, que as nossas empresas elas tenham mais consciência ecológica, consciência ambiental, consciência do próximo, consciência de ajudar o outro. E não é assistencialismo, não é você vou fazer uma doação. Não é isso, não é você ser de verdade. As pessoas estão querendo verdades nesse tempo. As pessoas estão procurando a verdade. Negócios que falem com franqueza, negócios que vivam aquilo que eles pregam, que falam, e promover a diversidade, o respeito. Futurista, precisamos de pessoas que enxerguem o futuro de forma otimista, corajosa, ambiciosa e visionária, mas que saibam fazer a leitura desse todo que eu estou falando para vocês, que explorem tendências, o que está acontecendo no mundo que pode ser acelerado no seu negócio, reconhecer e conectar padrões. Isso vai ser uma habilidade muito importante para a gente. E tecnologia, porque todos os negócios vão ser de tecnologia. A gente vai precisar de construir e misturar as ferramentas. A pessoa da tecnologia tem que ser questionador, disciplinado, colaborativo, adotar modelos e pegar essas tecnologias e falar assim: opa, deixa eu entender isso. Inteligência artificial. Eu não sei, mas deixa eu ver o que isso significa. Porque não vai ser mais tolerável. E eu, como palestrante, eu sei que vai chegar uma hora que as pessoas não vão pagar para eu falar sobre a área de tecnologia, porque tecnologia vai ter que ser uma realidade para todo mundo. As pessoas vão ter que entender qual é o efeito da tecnologia, e a gente vai ter que mudar. São essas 4 habilidades do líder exponencial, e a gente vai ter que mudar. Vocês viram que se repete uma palavra o tempo todo: mindset. Mindset é a forma como você pensa, é a sua mentalidade. Alguns de vocês já devem ter ouvido uma frase de Peter Drucker que fala assim: a cultura da empresa come a estratégia no café da manhã. Essa frase significa o seguinte: olha, eu vou fazer uma estratégia de crescimento, de vendas, fazer uma estratégia de relacionamento, fazer uma estratégia. A cultura da sua empresa, ela é suficiente para destruir qualquer estratégia que você faz. Pessoas que estão com a mentalidade errada, pessoas que não assimilam isso. Só que existe mais forte do que a cultura, o mindset. O mindset come a cultura e a estratégia. Mindset, para a gente aportuguesar também, que eu falo um monte de palavra gringa, é a sua mentalidade. E adivinha, a mentalidade mais fácil de destruir um negócio é de quem? Do dono, do líder. Então a gente precisa o tempo todo vigiar como a gente pensa,
como a gente está se portando, baseado em como a gente pensa, porque isso é determinante para o sucesso da nossa liderança exponencial. A mentalidade antiga não quer mudar, mas tem mudança. Mas a mentalidade antiga não quer atualizar. Exatamente. Então a gente precisa reciclar o nosso mindset o tempo todo. A gente precisa mudar a nossa mentalidade o tempo todo. E aí a gente vai precisar desistir de certezas. Não tem resposta pronta. A solução é individual. Cada negócio vai ter uma solução. Vai dar mais trabalho? Vai sim. Mas o que a gente pode fazer? O que vocês queriam que eu falasse, que eu viesse dar para vocês a fórmula mágica da... Não, vai dar mais trabalho. Mas o que te trouxe até aqui não vai te levar até lá. Sucesso no passado não garante sucesso no futuro. Essa frase aqui é bem clássica. E a frase que eu mais realmente me inspiro é essa: o analfabeto do século 21 não vai ser aquele que não sabe ler, escrever, mas vai ser aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Eu adoraria começar uma palestra assim: ó, gente, vamos desaprender isso. Vamos jogar fora isso. Inclusive no meu livro tem o capítulo assim: jogue fora. A gente vai ter que jogar fora alguns conhecimentos que a gente teve, algumas coisas que a gente foi ensinado. E essa vai ser a nossa principal habilidade no futuro. Eu começo a encerrar a palestra, mas antes de encerrar eu gosto de deixar os meus contatos. Então me sigam no Instagram, é a minha rede primária. Quem não tem no Instagram, não tem problema. LinkedIn também, eu estou, Leonardo Carrareto. E meu e-mail é falecom@leocarrareto.com. Meu Leo Carrareto é com 2 T's, tá, gente? Mas para a gente encerrar, eu queria fazer uma última reflexão com vocês. Quantos por cento do nosso potencial nós estamos usando? O que? Quer anotar de novo? O que? Carrareto, com 2 L's e 2 T's. Mas quantos por cento do nosso potencial nós estamos usando? Do seu potencial. Que é aquela coisa assim: olha, poxa, esse ano foi assim, mas você fez tudo que você podia mesmo? Você fez tudo que estava a seu alcance? Eu gosto de promover essa reflexão e eu gosto mais ainda de mostrar esse vídeo para vocês. It's a god-awful small affair to the girl with the mousy hair, but her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen. Now she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view, and she's hooked to the silver screen. But the film is a sad thing for she's lived it 10 times or more. She could spit in the eyes of fools if they ask her to focus on the sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if you'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Mars? Eu gosto muito desse vídeo porque ele explica muito essa relação nossa com tecnologia. Segundo, que essa parte de encerramento que eu vou fazer para vocês, ela está muito ligada a essa mentalidade e como a gente enxerga os desafios do futuro. A primeira coisa que eu explico para vocês é que um cara, ele vendeu a empresa dele no setor financeiro. Elon Musk era
era dono do PayPal, e vendeu o PayPal. Aí ele falou o seguinte: vou produzir carros elétricos e autônomos. E ele vai lá, sem dinheiro, sem nunca ter feito um carro na vida, ele produz um carro elétrico autônomo, comercializa esse carro, e rapidamente a Tesla se torna a empresa automobilística mais valiosa do mundo, ultrapassando as centenárias GM, Chevrolet, Ford, entre outros. Aí esse cara, não satisfeito, ele fala assim: vou construir um foguete e vou fazer o que a NASA nunca fez. Vou mandar esse foguete para o espaço, vou fazer ele voltar, porque a NASA nunca tinha feito isso. E aí ele vai lá e faz, sem ser engenheiro, sem nunca ter feito um foguete na vida. Não satisfeito, o que esse vídeo mostra pra gente é que ele pegou o carro que ele fez, botou no foguete que ele fez, mandou para o espaço e mandou um recadozinho mal criado. Mas não sei, não quero saber também se existe marciano, mas ele acredita. Feito na Terra por humanos. A pergunta que eu faço para você agora é: o que é impossível? E quando eu falo que é impossível, eu perguntei para vocês: quantos por cento do seu potencial você está usando? Que uma coisa que eu tenho certeza, pelo público que vem aqui no Valor, olhando para vocês, que tem muita potência aí dentro. A gente precisa transformar esse potencial que vocês têm, esse conhecimento que vocês têm, em potência. Porque o que eu falei aqui para vocês, primeiro, é que tecnologia vai levar os nossos padrões. E a segunda coisa é que tem uma grande oportunidade para a gente construir. Só que o nosso maior desafio de liderança exponencial, ele não vai ser a tecnologia. Ele passa pelas habilidades. Habilidades você consegue desenvolver. Todos vocês são plenamente capazes de desenvolver aquelas 4 habilidades que eu falei. Mas principalmente, ele passa pela nossa ambição de futuro. Por quê? O risco atualmente, ele não é você fracassar. O risco atualmente não é você não dominar a tecnologia, porque você vai ter que dominar. É um processo. E eu gosto muito de explicar essa situação para explicar qual é o grande risco que a gente vive hoje. John Kennedy falou isso. Some say the moon. Why choose this as our goal? And they may well ask, why climb the highest mountain? Why 35 years ago fly the Atlantic? Why does Rice play Texas? We choose to go to the moon. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that goal will serve to organize and measure the best of our energies and skills. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win, and the others too. Existe uma expressão que é moonshot, ou tiro à lua. E nesse discurso, John Kennedy estava justamente falando, o objetivo dos Estados Unidos, por conta da Guerra Fria, é ir para a lua, é chegar na lua. E o que a gente está vivendo, a necessidade do tempo que a gente está vivendo, é justamente saber como nós vamos alcançar a lua. Não porque a gente vai para a lua fisicamente, mas porque o grande risco dessa geração é você pensar pequeno demais e não aproveitar as oportunidades. E aí, por pensar pequeno, eu pego uma frase de um dos fundadores do Google que fala o seguinte: se você não está fazendo coisas malucas, então você está fazendo as coisas erradas. Se você não está desenvolvendo processos diferentes da sua concorrência, se você não está tentando ser maior do que a sua concorrência, se você não está tentando fazer coisas que quebrem os paradigmas com os clientes, você está fazendo as coisas erradas. Se você olha Elon Musk e o Jeff Bezos também está investindo em foguete, está mandando drones, está fazendo. Se você não está fazendo coisas malucas, você não está inovando o suficiente.
A segunda coisa que eu falo para vocês é que todos nós temos uma escolha. Quando você planeja a sua empresa, lá no mês de outubro ou novembro, mais ou menos, você para, você vai, vou planejar a empresa aqui para o ano que vem. Em geral, você olha o exercício de um ano e aí escolhe, esse ano vamos crescer 5%, 10%. Só que a tecnologia está potencializando demais isso. E 10% já não é suficiente. E outra coisa, planejar olhando o retrovisor já não é mais uma estratégia. Vou olhar os últimos 3 exercícios da empresa. Isso chama-se planejar olhando o retrovisor. Você precisa planejar olhando para frente, olhando outras possibilidades, principalmente impacto, futuro, inovação, tecnologia. E a grande pergunta é se o seu negócio no próximo ano, ou nesse ano ainda, quer crescer 10% ou 10 vezes. E se você quiser crescer 10%, você realmente vai escolher metas realistas, você vai seguir um plano, você vai minimizar o risco, você vai tentar padronizar ao máximo, você vai centralizar a decisão, o controle, a empresa toda funciona, tudo debaixo do seu braço. Você vai expandir a sua autoridade, você vai fazer números, olha, precisa visitar mais. Mas quando você quer fazer 10 vezes, e aí vem, uma melhoria de 10% significa que você está fazendo a mesma coisa que está todo mundo fazendo. Como é que você quer ser diferente? Fazendo o que está todo mundo fazendo. Como é que você quer vencer nesse mercado? Fazendo o que é padrão. E aí quando você escolhe 10 vezes, você faz metas ambiciosas, você segue uma visão. Ao invés de minimizar o risco, você quer maximizar o aprendizado, você quer personalizar, você quer empoderar a decisão e não a rede. Você quer expandir a influência da sua empresa e crescer a rede. Quando você escolhe 10 vezes, você está escolhendo desafios maiores. E a liderança exponencial, na sua grande maioria, ela escolhe desafios mais ambiciosos. E é uma última frase, também do Larry Page: a maioria das empresas decresce lentamente ao longo do tempo porque tendem a fazer tudo o que sempre fizeram com pequenas melhorias. As empresas falham não porque fazem coisas erradas, mas porque elas não são ambiciosas o suficiente. Nós estamos vivendo tempos onde a velocidade das coisas estão nos exigindo sermos mais ambiciosos. Estão nos exigindo a gente olhar mais à frente. E aí, eu gosto muito de encerrar com essa frase: bons líderes têm medo de muitas coisas, tá? Muitas coisas. Mas os líderes exponenciais e extraordinários só têm medo da mediocridade. E eu estou falando para um público aqui diferente. Estou falando para um público que tem noção, tem conhecimento da Bíblia, e que você não nasceu para ser cauda, você nasceu para ser cabeça. E a gente não quer ser medíocre. E a coisa mais importante, eu falei de 4 habilidades, falei de um processo de digitalização, falei um pouco de tecnologia, mas a coisa mais importante que a gente precisa fazer é não querer ser medíocre ou querer ser extraordinário. E para isso não falta informação, né? Para isso não falta informação. Mas a gente está tentando mudar o mundo, a gente está tentando fazer a diferença, a gente está tentando compartilhar propósito, a gente está mudando o mundo, um mundo de cada vez. Sou muito grato por ter compartilhado com vocês, a gente ter a oportunidade de conversar sobre liderança exponencial. Então, obrigado, vocês foram ótimos, as interações de vocês foram incríveis. Obrigado por me ouvirem e por estarem aqui com a gente.